Sem delongas, vamos continuar a nossa aula, as nossas aulas, né, em Projeto Análise de Algoritmos sobre grafos. E mais especificamente a gente vai falar sobre busca. Normalmente, busca não pertence à disciplina de Projeto Análise de Algoritmos aqui no UFSCar. A gente considera que o pessoal já viu isso em estrutura de dados e etc. Tudo bem, vamos rever isso aqui. Bom, primeira coisa, o que é a busca? Vou ler palavra por palavra. Busca é o processo de visitar os vértices de um grafo de forma sistemática, usando as suas arestas como rotas de navegação. Ou seja, você percorre o seu grafo, você varre o seu grafo, fazendo alguma tarefa que pode ser simplesmente vendo se um vértice liga ao outro, alguma coisa assim, até alguma tarefa um pouco mais complexa do que isso. E para isso você para num vértice, consulta suas arestas e toma alguma ação a partir dessa consulta. E aí, esses algoritmos são base, os algoritmos que a gente vai ver hoje, né, são base para muitas aplicações. Tudo que está contido dentro das buscas que a gente vai colocar aqui são base para algoritmos daqui para frente que a gente vai ver em grafos. Nas próximas, sei lá quantas aulas aí, tem pelo menos 6, não sei, estou chutando. Mas vamos começar então com uma busca chamada busca em profundidade. Eu geralmente falo simplesmente DFS, que é de Depth First Search, que é a busca em profundidade em inglês. A busca em profundidade ela é bastante simples, nem vai ter implementação aqui, você faz isso muito rápido. Você faz o seguinte, você inicia a busca em um determinado vértice V. Como que você determina o V? Depende da aplicação, mas vamos supor que a gente pode começar do zero e pronto. E aí para cada vértice U vizinho do V, você visita ele, né? Ou seja, você chama recursivamente a mesma busca para U. Detalhe importante, né? É necessário você marcar os vértices já visitados para sua busca não ficar indo e voltando. Como assim? Eu vou fazer um exemplo aqui no cantinho. Então imagina que eu vou lá, eu tenho aqui o meu vértice V, e eu começo a minha busca em profundidade a partir daqui. E aí ele tem algumas arestas lá, mas eu vou explorar elas uma por vez. Eu venho para essa aresta aqui, ó, tem um vértice U. E aí eu chamo recursivamente para esse cara. Esse cara tem um vizinho Z. E aí eu chamo recursivamente a busca para todos os vizinhos de Z. Imagina que Z é vizinho do V. O que vai acontecer? Eu vou chamar recursivamente para o V. E aí eu vou chegar em V e vou chamar recursivamente para os vizinhos, em U. Aí eu vou chegar no U, fazer a busca em profundidade para os vizinhos, que vai para o Z. E aí eu fico circulando aqui e nada acontece feijoada. Então o que eu tenho que fazer é o seguinte, eu olho para os vizinhos do V. E aí, na verdade, quando eu entro na busca, eu posso fazer isso na entrada da busca, tá? Eu marco aqui, ó, esse cara, eu coloco um umzinho lá, falando, ó, é um, eu já comecei a visita nele. E aí eu vou para os vizinhos, vou para o U. E aí o U, né, antes de olhar para os vizinhos, eu já marco, ó, comecei a visita nele. E aí eu vou para o Z. E aí o primeiro vizinho do Z é o V. Eu esqueci de marcar aqui, né? Só que eu olho aqui, olha, esse cara já foi visitado. Então eu não continuo a minha busca a partir daqui. Aí o próximo é o U. Aí ele olha aqui e fala, não, o U já foi visitado, então eu não vou continuar a minha busca a partir daqui. E acabou, né? Supondo que eu não tenho mais vizinhos. Aí eu volto recursivamente aqui para o U. O U pode ter mais um vizinho aqui, e aí eu vou fazer a busca para outro lugar. Quando eu acabar todos os vizinhos do U, eu posso voltar aqui para o V. Com um detalhe importante, algumas aplicações, na hora que você termina as suas chamadas recursivas, você marca esse cara com outro número, 2, por exemplo, para falar, olha, eu terminei de visitar esse meu nó. Aí então eu terminei de visitar o meu nó U, meu vértice U, volto para o vértice V e aí sim eu começo a olhar para os próximos vizinhos dele que ainda não foram visitados e assim por diante. Então é uma ideia bem recursiva mesmo, a busca em profundidade. E por que tem esse nome profundidade? Porque se a gente representar aquilo, assim como a gente representa árvores, né, que são aquela coisa, tem o V, aí eu vou para um filho dele na minha recursão, que é um U, eu vou para o filho dele, que é o Z. Então eu estou indo primeiro, me aprofundando, aí quando eu volto na recursão, aí eu vou para os próximos vizinhos e assim por diante. Então a busca em profundidade tem esse nome por isso. Em aulas presenciais eu gastaria um bom tempo aqui discutindo isso com a sala e aqui sempre gera discussões interessantes porque as pessoas enxergam as coisas de um jeito diferente a princípio. Então olha para essas perguntas e tenta você responder sozinho.
Há diferenças entre se utilizar matriz ou lista de adjacência aqui? Qual que é a complexidade da busca? Muda se o grafo for ponderado ou não? Muda se o grafo for direcionado ou não? O que vocês acham? Vou tentar dar respostas rápidas aqui. Tem diferença entre se utilizar matriz de adjacência ou lista de adjacência? Sim. Se o meu grafo for esparso, meu custo, né, a matriz de adjacência vai ser muito maior. Por quê? Lembra, quando eu estou no vértice V, eu tenho que verificar todas as arestas desse cara para chamar recursivamente. Se eu estou numa lista de adjacência e ele só tem o vizinho U e o K, por exemplo, eu só fiz duas consultas aqui. Ó. Se esse cara está numa matriz de adjacência e eu tenho 1 milhão de nós, por mais que ele tenha só 2 vizinhos, eu vou ter que percorrer toda aquela minha linha da matriz de adjacência. Então, qual que fica a complexidade da busca? Depende se é matriz ou lista de adjacência. Se for matriz de adjacência, basicamente o que eu vou ter que fazer é percorrer a matriz inteira. Então, ele fica O do tamanho de V ao quadrado. Na verdade, ele fica exatamente V ao quadrado mais alguma constante lá que você usa para consultar. Se for uma lista de adjacência, ele já fica O do número de vértices, porque eu vou fazer uma consulta para cada um, eu vou entrar uma vez em cada um desses caras, o meu número de arestas, né? Porque eu vou ter que percorrer as minhas listas. Então, aqui já dá para você pensar em casa um pouquinho. E se eu tiver um grafo super denso, em que o tamanho do conjunto V aqui, aliás, o tamanho do conjunto E é V ao quadrado, quem fica mais rápido? E aí a pergunta, muda alguma coisa se o grafo for ponderado? A resposta é não, porque eu não estou olhando para o peso. Eu estou percorrendo o grafo sem olhar se se a aresta tem peso ou não. E se muda o grafo, alguma coisa na busca, se o grafo for direcionado, a resposta é no algoritmo não, porque você está olhando para a aresta a partir do vértice do qual você está visitando no momento. Então, seja por lista de adjacência, por matriz de adjacência, você está delimitando o seu escopo de que arestas você está olhando. E é isso que vai definir como é que você coloca a sua busca aí, toca a busca para frente. Tá, mas e daí? O que a gente faz com esse algoritmo de busca em profundidade? Uma coisa que a gente pode fazer é conectividade entre os vértices. Na outra aula eu perguntei lá, coloquei uma pergunta, será que eu posso chegar do vértice A no vértice B? Detecção de ciclos também, então eu já dei uma ideia para vocês, né? Se eu tentar visitar um cara que já foi visitado, significa que eu tenho algum ciclo. Isso pode ser importante em algumas tarefas. Eu posso contar componentes conexos e fortemente conexos. A diferença básica aqui é que fortemente conexo é para grafos direcionados. Não é assunto aqui dessa disciplina, pelo menos não nesse escopo da disciplina um pouquinho reduzida, pensando aí que a gente está em videoaulas e assim por diante. Eu posso fazer ordenação topológica. Ordenação topológica é um negócio que é bem legal, que você consegue determinar uma ordem para se fazer as coisas. Então imagina que você tem as disciplinas do seu curso e essas disciplinas têm dependência. Você pode modelar isso como um grafo, né? Então, por exemplo, você tem aqui cálculo 1, você precisa fazer ele antes de fazer cálculo 2. E você precisa fazer cálculo 2 antes de fazer, sei lá, física, não sei mais como é que é o curso de vocês, tá? Mas, e para fazer cálculo 3 e assim por diante. E aí eu vou modelando esses essas dependências aqui como grafo, e aí eu consigo, com a ordenação topológica, determinar uma ordem de que eu tenho que cumprir essas disciplinas para que eu consiga fazer as dependências e etc. Tá? Então, a ordenação topológica é isso, é uma ordem das dependências aí. Eu consigo fazer isso com busca em profundidade. Eu também consigo achar pontes e vértices de articulação. Eu falei o que é uma ponte na aula que eu dei início para o grafo aqui. Se você tirar uma aresta, você desliga o grafo. Então, você tem uma componente conexa que se você tirar uma aresta, vira duas. E a mesma coisa, vértice de articulação. Vértice de articulação é o mesmo conceito, só que para vértice. Você tira um vértice, você desconecta o seu grafo. E aí tem tantas outras, mas vamos vendo algumas aí. Então, eu vou usar como exemplo a contagem de componentes conexos e automaticamente a identificação de componentes conexos. Para isso, eu faço o seguinte. Eu faço um for, nem está aqui, né? Mas eu vou dizer para vocês. Eu faço um for para ver, eu vou colocar uma linguagem que não existe, tá? V no meu conjunto Vzão. E aí, assim, se o cara não foi visitado, aí eu faço uma busca a partir dele e conto mais um componente conexo.
E aí eu posso até marcar aqui, ele é 1, que ele é 2 e assim por diante. Só isso? Sim, só isso. Então vamos começar por algum vértice qualquer aqui. Esse que eu marquei de roxinho. Se você não viu, porque foi muito suave, tá aqui, ó. Eu começo a busca nesse cara. E marco esse cara como o primeiro componente conexo. E aí eu faço uma busca em profundidade a partir dele e vou achar, né, na minha busca, esse vértice e esse vértice. Todos esses caras, eles estão no mesmo componente conexo. No componente conexo eu estou identificando como 1. Tá aqui. E aí eu continuo olhando para os meus vértices, né? Se o meu próximo vértice naquele for esse aqui, por exemplo, ele já está visitado. Então eu não chamo a busca em profundidade para ele. Se for esse aqui, já está visitado. Então eu não chamo a busca em profundidade para ele. Agora, e se for esse vértice aqui? Nesse caso, ele não foi visitado. Então eu vou entrar nesse cara e fazer uma busca em profundidade. E ele já é componente 2. Inclusive aquele, eu coloquei um CC++ lá, ó, que eu poderia ter colocado antes da DFS. Eu tinha colocado DFS aqui, né? Até para isso aqui já subir para 2. E aí eu vou visitar esse cara, eu vou visitar esse cara e vou marcar eles como 2. E aí eu continuo fazendo o meu algoritmo assim até eu ter visitado todos os vértices. Então aqui esses caras eu marco com 2, mas eu vou fazer uma consulta saindo, por exemplo, desse vértice, vou marcar esses dois caras como 3 e 3, e aí depois saindo desse vértice vou marcar esses caras como 4 e 4, e assim por diante, tá? Então esse aqui é o 5, esse aqui é o 6, não sei. A ordem vai depender de muita coisa aí. Agora um ponto importante que é o seguinte. Eu falei para vocês sobre a DFS como um algoritmo recursivo. E é mesmo, né? Inclusive, vou escrever uma coisa bem rápida aqui, ó. DFS de V, você faz o seguinte, você visita vizinhos, então pode ser um for, né? Visita vizinhos, chama ele de U. U é igual a visita o próximo vizinho, e você faz DFS para U. É simplesmente isso. No máximo você vai colocar uns ifs aqui, vai marcar a visita aqui igual a 1, depois visita igual a 2 e etc. Tá? Mas é um algoritmo bastante simples. Mas o meu ponto nesse slide é que a recursão é equivalente a uma pilha dos estados. Então quando você está no V e você vai para o U, deixa eu até apagar esse código, está me atrapalhando aqui. Quando você está no vértice V e vai para o U, você vai visitar os vizinhos de U. Mas em algum momento você vai voltar para o V. Isso é como se você estivesse empilhando. Você empilha V, empilha U, empilha um vizinho do U, empilha um vizinho do U, e aí você vai voltando. Aí você chega aqui, você tem o U de novo. Aí você empilha o próximo vizinho do U, volta e assim por diante, até que você chega no V. É igualzinho uma pilha. Quando você estuda recursão, ou pelo menos quando você estuda pilha em estruturas de dados, é para alguém ter te falado isso. E aí eu até falo, tenta fazer isso. Eu mostro um algoritmo de DFS baseado em recursão, tenta mudar isso para pilha, e aí você vai ver como é que funciona. Tem que colocar uma ou duas linhazinhas a mais ali, se você já tiver, lógico, uma pilha implementada ou usando uma biblioteca que tem uma pilha implementada. Aí a pergunta é, o que acontece se a gente trocar isso por uma fila? Acontece que a gente tem uma nova busca, chamada busca em largura. Eu vou mostrar para vocês a diferença aqui rapidinho, né, de como que isso aqui funciona. Então eu vou colocar um grafo bem simples, 0, o vizinho dele é 1, tem outro vizinho 2, tem outro vizinho 3, o 3 e o 2 são vizinhos, o 1 vai para o 4, o 4 vai para o 5, estou chutando aqui, hein? E vai para o 6 também. Enquanto na busca em profundidade eu faria algo nesse sentido, eu visitaria o 0, depois o 1, depois o 4, depois o 5, aí eu volto para o 4, visito o 6, volto recursivamente até aqui, visito o 2 eu vou para o 3, volto recursivamente e acaba a minha busca. Na busca em largura, as coisas mudam um pouco. Porque o que eu faço é deixar uma fila aqui, ó, vou deixar uma fila F, em que eu coloco, se eu começar a busca no 0, né? Eu vou lá e coloco 0 na minha fila. E só, eu começo minha busca assim, tá? E aí eu visitei o 0. Posso até colocar aqui, ó, os visitados aqui embaixo. Visitados. E aí eu visitei o 0 e tirei ele da minha fila. E aí eu estou olhando para o 0 e olho todos os vizinhos do 0 e coloco na minha fila. Então eu vou colocar aqui, ó, 1, 2 e 3. E acabou a minha iteração para o vértice 0.
O que eu faço? Vou na fila, olho quem está em primeiro, marco ele como visitado, tiro ele da fila e coloco todos os vizinhos dele na fila. Então aqui eu colocaria o 4 apenas. Se eu tivesse uma aresta aqui, ó, do 1 para o 2, eu poderia colocar o 2 na lista sim, na fila, perdão. Mas eu também poderia ter uma estrutura auxiliar que me evitasse eu colocar esse cara na fila da seguinte maneira. Toda vez que eu coloco alguém na fila, eu marco ele como já enfileirado. E aí eu não preciso colocar de novo, tá? Isso me poupa um pouquinho aí de iterações. E aí eu coloquei o 4. E aí eu vou seguindo, fazendo dessa maneira. Em vez de eu ir para o 4 agora, que é o que aconteceria na DFS, na BFS eu ignoro o 4 por enquanto e olho para o próximo cara da fila, que é o 2. E aí eu visito o 2. E aí o 2 eu venho aqui, ó, tiro na minha fila. E enfileiro todos os vizinhos do 2. Mas é aquela mesma coisa que eu falei, não vou enfileirar porque eu já vou ter uma lista de enfileirados, alguma coisa nesse sentido. Então, não tem ninguém que não foi enfileirado ainda. Aí eu visito o 3, tiro da minha fila, não tem mais vizinho. Aí eu visito o 4, aí eu tiro ele da minha fila, ponho ele aqui, e aí sim eu coloco o 5 e o 6. E continuo fazendo assim, acabou o 4, tiro o 5 da minha fila, não tem mais vizinho para pôr, foi visitado, né? Acabou o 5, vou no próximo da fila que é o 6, não tem mais vizinho, o 6 foi visitado, e a ordem que eu percorro, o meu grafo é 1, 2, 3, 4, 5, 6, que é diferente da minha ordem feita pela busca em profundidade. E o que eu posso fazer com isso? Várias das tarefas que a DFS faz, e aí você pensa um pouquinho, se você já conhece essas tarefas, você pensa um pouquinho se eu posso fazer com BFS. Se você não conhece, pensa pelo menos no componente conexo, na contagem de componentes conexas. Eu consigo usar BFS? Beleza, e muda alguma coisa na consulta de alcançabilidade? Eu a partir de A, eu chego em B? Porque muitas das perguntas são baseadas nisso. Porque agora eu tenho uma questão de eu sei se eu alcanço ou não, mas agora eu sei também a distância mínima. Como assim, Diego? Eu não estou entendendo nada. Quando eu faço uma DFS, eu não olho para todos os vizinhos de uma vez, eu olho para um e vou. Olho para um vizinho e vou. Né? Depois eu volto e aí eu olho para o próximo. A busca em largura, ela está num nó, ela olha para todos os seus vizinhos. Então, o primeiro nó que eu estou olhando, eu estou numa distância 0 dele mesmo. Nos próximos, eu estou numa distância 1, ou seja, uma aresta de distância desse meu primeiro nó. E aí, conforme eu vou tirando esses caras da fila, eu tiro primeiro os caras que estão à distância 1. E eu só enfileiro os caras que estão em distância 2, ou seja, que estão à distância 1 dos caras de distância 1. E aí eu vou construindo isso de forma que se eu estiver contando aí quantos passos eu fiz, eu não só respondo se eu chego de A em B, mas eu falo de quantas arestas eu preciso para chegar de A em B. Você, se tem LinkedIn, você deve ter visto isso já. Quando você entra no perfil de alguém, se for seu amigo, ele fala, ó, first, né, é um contato direto. Se for um contato de um contato, ele fala second. Se for um contato de um contato de um contato, ele fala third e assim por diante. Isso é feito com busca em largura. E aí vem as discussões de novo. Existe diferença entre usar matriz de adjacência ou lista de adjacência? Existe, porque eu preciso consultar os meus vizinhos e assim por diante. Qual a complexidade da busca? Pensa aí baseado no que eu falei para busca em profundidade. Muda alguma coisa se o grafo for ponderado? É a mesma resposta para busca em profundidade. Eu não estou olhando para isso agora. Se tem um peso na minha aresta e aquilo tem que ser levado em consideração para a distância, aí a busca em largura não é mais o que te responde a distância mínima. Busca em largura responde a distância mínima para grafos não ponderados. Então, é necessário observar isso aqui. Muda alguma coisa se o grafo for direcionado? Muda igual eu falei ali na busca em profundidade também. Especificamente, esses dois tipos de busca só fazem sentido em grafos não ponderados. A gente ignora que tem peso aí. Se tiver peso, a gente vai precisar de outros algoritmos que a gente não vai ver agora. Então, é isso, né? Eu falei muito pouco sobre BFS e DFS, especialmente DFS, busca em profundidade, a gente usa muito em tantas tarefas, que eu fiz um slide lá, etc., que a gente não vê aqui, né? A gente vê essas coisas em outra disciplina, pelo menos aqui na UFSCar. Mas essa aula aqui é importante para relembrar, porque a gente vai usar essa base do pensamento aí, da busca, para os algoritmos que a gente vai começar a desenvolver a partir da próxima aula.
Então segue aí.